Jesus. Eles queriam que Jesus ficasse ali, curando, ensinando, falando, mas Jesus precisava ir. Eu estava lendo agora há pouco, onde Jesus andava, tinha essa grande multidão. E em algumas vezes Jesus tinha necessidade de ficar sozinho. A Bíblia vai dizer isso para nós. E quando ele chega nesse ambiente, em uma praia, a Bíblia vai dizer que ainda continuava uma grande multidão com Jesus. E eu fico observando a coisa mais linda que é Jesus observar o crente. Jesus chega naquele ambiente e começa a observar o que estava acontecendo em volta daquele ambiente, daquele lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus vê Pedro. Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava lavando as redes. Porque naquela noite havia tido uma decepção, havia alcançado uma frustração, ele estava passando por um problema, por uma dificuldade. A Bíblia vai dizer que ele tenta pescar a noite inteira e não consegue. E Jesus chega naquele momento que Pedro está lavando as redes, que Pedro está naquele momento de desistir, que aquele momento de preocupação. E a Bíblia vai dizer que Jesus observa as tarefas daqueles homens naquele momento. Eu fico imaginando Jesus olhando cada um daquele povo e observando a cada um deles. Mas o foco estava em Pedro naquele momento por causa da situação. Não é que Jesus se importava mais com Pedro ou queria mais atenção ali com Pedro. O que eu quero dizer com isso é que Jesus está observando você, que Jesus vê o que você está vivendo, o que você está precisando, o que você está passando, que tipo de frustração você teve no dia de hoje para chegar até aqui, qual o problema que você passou para chegar até aqui, qual a dificuldade que você alcançou para chegar até aqui. Eu quero dizer para você que os olhos de Jesus estão sobre a igreja. Aonde você estiver, Ele está te observando. Não é só para observar, mas é para te ajudar, é para te sustentar, é para aliviar a tua carga, é para entrar na tua causa, para ajudar você. E eu vim aqui declarar nesta noite que crente vai sair daqui abençoado, que crente vai sair daqui curado, que crente vai sair daqui com experiência nova, com o Espírito Santo, porque eu creio que Jesus está na casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus não pede a ninguém e simplesmente ele entra no barco. Mas entra no barco de quem? Ora, entra no barco de Pedro, entra no barco de quem estava precisando, entra no barco quem estava frustrado, entra no barco de quem estava preocupado. Ei, você está preocupado? Jesus vai entrar no seu barco. Teve alguma frustração? Jesus vai entrar no seu barco. Ei, está enfermo? Jesus vai entrar no seu barco. Pastora, que barco é esse? Pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser a sua empresa, pode ser sua vida espiritual, pode ser sua vida ministerial, mas eu quero dizer é que Jesus entra, e Ele entra para mudar a história, Ele entra para transformar, Ele entra para curar, Ele entra para fazer. Ele não entra só para observar, Ele não entra somente para olhar, Ele não entra só para conhecer, mas Ele entra para modificar a história. Aleluia. Ele entra para trazer esperança, Ele entra para trazer a alegria, Ele entra para trazer o renovo, Ele entra para fazer, Ele entra para realizar. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está na casa, Ele está presente na reunião. Você não sentiu ainda? Aleluia. Vai sentindo a presença dEle, vai falando com Ele, vai orando, vai adorando, vai dando glória, vai bendizendo, porque Ele está presente, aleluia, nesta reunião. E Ele quer ouvir a sua adoração,
Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e afasta um pouquinho da praia ou da areia, para que todos pudessem ter acesso, para que todos pudessem vê-lo e ouvir bem o que ele iria dizer naquele minuto, ou naquele momento, naquele instante ou naquela reunião. Irmãos, onde tem crente tem culto, sim ou não? E Jesus começou um culto na praia. Jesus começou aquele culto na praia. A Bíblia vai dizer que Jesus entra e se assenta. Jesus não tinha pressa. Às vezes a gente tem pressa para tanta coisa, não é? Jesus se acomoda tranquilamente. Às vezes a gente tem pressa de sair da presença dele. Quero ir para casa, quero descansar. E Jesus não tinha pressa. Ele sentou tranquilamente e começou a pregar, começou a falar. Por que todo culto tem pregação? É porque é através da palavra que a fé vem. Amém? A fé vai começar a fluir. A fé é ativada através da palavra. É por isso que a gente prega. Quantas vezes você entrou aqui triste, o pastor falou assim: Jesus está te dando alegria, e você recebeu a alegria? Quantas vezes você entrou aqui desanimado, e Jesus usa o pastor e diz: ei, estou te dando ânimo, e você foi embora animado? Aleluia, é através da palavra, porque a palavra ativa a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a anunciar a palavra para ativar a fé de Pedro. Aleluia, Pedro passou a noite toda pescando, mas Jesus agora senta para pregar, para ensinar, para falar, para orientar. Precisamos ouvir mais Jesus, precisamos ouvir mais a palavra, precisamos ouvir mais, aleluia, o que Jesus fala com a igreja. Às vezes a gente quer tomar decisão própria, sem ouvir Jesus falar. A gente vai para ali, mas não pergunta para Jesus se é para ir. Aleluia, a gente faz as coisas por conta própria, não pergunta para Jesus se ele autoriza a fazer. Eu quero te dizer que crente tem que andar segundo a direção é do Espírito Santo. Não é pelo vento que sopra, mas é pelo Espírito Santo, através da palavra. Somos alicerçados, aleluia, recebemos direcionamento através da palavra. É por isso que Jesus naquele dia pregava para ativar a fé de Pedro, porque naquele dia tinha milagre para acontecer na vida de Pedro, mas antes ele precisava ouvir a palavra. Aleluia, glória a Deus. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra muda pensamentos, a palavra muda atitudes. Palavra, que palavra é essa, pastora? Não é a minha palavra, mas é a palavra de Jesus, porque ela é santa, a palavra ela é pura, a palavra ela é verdadeira, a palavra é inerrante, a palavra é viva, a palavra é eficaz, e a palavra é penetrante. Deixa a palavra penetrar no seu coração, deixa a palavra penetrar na sua alma, deixa a palavra penetrar no teu espírito, e não deixa ela só penetrar, mas
Jesus prega a palavra. E a Bíblia vai dizer para nós que depois que ele termina de pregar a palavra, irmãos, que coisa mais linda é estar com Cristo. Como dizer as palavras que Jesus disse a Pedro? Jesus vai lá e fala para Pedro: volta lá no mar e joga a rede. Irmãos, ora, Pedro era o cara. Pedro entendia muito bem de pesca. Cadê os irmãos que gostam de pesca? Cadê os pescadores? Gostar de pesca é uma coisa e ser pescador é outra. Quer ver? Quem já foi pescar no Pesca e Pague? É diferente, irmão, não é, irmão? De você lançar aí um negócio no mar ou em um grande rio. Tem um negócio do Araguaia, né? Eu vejo as imagens, nunca fui, mas os peixes é peixe, irmão. Pedro sabia a linha que podia usar. Se eu for pescar, eu vou pegar qualquer linha e colocar na vara. E também vai ser qualquer vara. O que significa? Eu não vou pegar nada. Mas Pedro sabia a vara, sabia a linha, conhecia a madeira para fazer o barco, sabia o tamanho dos peixes, que tipo de isca que ia usar. Mas naquele dia, mesmo com todo esse conhecimento de Pedro, não teve pesca. Mesmo com todo esse entendimento de Pedro, não teve peixe. Mesmo com toda a sabedoria dele, não teve lucro. Não teve, irmão, só teve cansaço naquele dia. Pedro sabia aonde pescar. Pedro sabia aonde jogar a rede. E a Bíblia vai dizer que foi a noite toda ele jogando a rede. Olha, como Jesus agora diz para ele: vai lá e joga a rede para pescar. Se a noite toda eles haviam tentado, haviam se esforçado, haviam dado o seu máximo naquela noite. E aí eu abro um parênteses aqui para te dizer: Jesus viu o esforço de Pedro. Foi a noite toda, irmãos, não foi só uma hora. Foi a noite inteira. Lança a rede. Eu não conheço muito de pesca. Na verdade, não conheço nada. Mas eu sei que uma tarrafa deve ser pesado. Quem já pescou com tarrafa ou rede? Ninguém? Aí, amém. Ainda bem que vai me ajudar se eu errar, né, irmão? Aquilo é pesado, irmão. Precisa saber jogar, sim ou não? Se você jogar de qualquer jeito, ela não vai abrir e não vai colher na hora de puxar. Pedro sabia jogar a rede. Ele jogou uma, puxou, não veio nada. Tem dia que você lança a rede, puxa e não vem nada. Você joga mais uma vez, puxa e também não vem nada. Quantas vezes, pastor, você orou e não viu o resultado na oração? É lançar a rede, puxar e não ver nada. É aquele dia que o céu parece que está cerrado e nada vai acontecer. Mas sabe o que o pastor, aleluia, fez? Ele insistiu
A insistência de Pedro. Eu vou lançar só mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Eu vou insistir até que aconteça. Mas não aconteceu do jeito de Pedro. E nem sempre acontece do nosso jeito. Nem sempre acontece do jeito que a gente planeja. Nem sempre, irmãos, vai vir de onde a gente espera. Não é do nosso jeito. E naquele dia Jesus estava dizendo para Pedro: eu vou fazer diferente. Eu vou te mostrar que é diferente andar comigo. Que não pega só 2, 3 peixes, mas que pega peixe até encher o barco. Aleluia! Mas que pega até encher o barco. Porque Jesus não dá de pouco. Ele diz que é medida sacudida. Ele diz que é medida transbordante. Ele diz que é o muito quanto você precisa, Ele vai te dar. Aleluia. Mas primeiro ouve a palavra e pratica ela. Não tem milagre sem obediência. Não tem milagre sem renúncia. Não tem milagre sem a direção do Espírito Santo. Não tem milagre sem não ouvir o direcionamento, aleluia, que Jesus dá. Não tem, irmãos. Aleluia. E aí Jesus fala para Pedro: vai lá. Aí quando o texto diz: lança a rede em mar alto, volta lá. E o texto diz que Jesus completa a frase dizendo assim: vai lá para pescar. Você consegue entender isso? Ele não diz assim: vai lá para tentar de novo. Ele não diz: vai lá para ver se dá certo. Vai lá para ver se vai funcionar agora. Mas Jesus falou: vai lá para pescar. Vai lá para trazer